E se, após os 70 anos, aumentar o volume de caminhada deixar de ser a solução ideal e até mesmo puder causar danos? Por muitas décadas, a sabedoria popular ditava que, para manter a saúde, era preciso caminhar o máximo possível. No entanto, atualmente, um número significativo de profissionais de saúde apresenta uma mensagem diferente e repensada. Talvez seja a hora de reduzir a duração das caminhadas e focar nos aspectos que realmente protegem a saúde após os 70 anos. Isso não significa que caminhar seja prejudicial em si. Pelo contrário, indica que, nesta fase da vida, o corpo humano tem necessidades diferentes e específicas. Se um indivíduo continua a depender exclusivamente de longas caminhadas como principal forma de atividade física, ele corre o risco de negligenciar 5 aspectos fundamentais que influenciam decisivamente a manutenção da força, estabilidade e clareza mental na velhice. A seguir, exploraremos 5 práticas essenciais que se tornam muito mais importantes do que apenas caminhar após os 70 anos. Essas recomendações não se baseiam em suposições, mas em dados inquestionáveis de pesquisas recentes em gerontologia, mobilidade, saúde cerebral e independência a longo prazo. Mudar o foco nessas 5 áreas pode prolongar significativamente a qualidade de vida, prevenir lesões e até aumentar a longevidade ativa. O primeiro ponto a ser observado é o fortalecimento da força das pernas por meio de treinamento de força. Uma das concepções errôneas mais comuns sobre o processo de envelhecimento é a crença de que apenas caminhar é capaz de manter as pernas fortes. Embora as caminhadas sejam, sem dúvida, benéficas, elas não são suficientes para combater eficazmente a perda de massa muscular, que se acelera naturalmente após os 70 anos. Os músculos das pernas precisam de resistência, algo em que se apoiar para permanecerem fortes, funcionais e confiáveis. Sem essa carga direcionada, mesmo que uma pessoa caminhe por 1 hora todos os dias, ela ainda corre o risco de perder força nos músculos que garantem a postura vertical do corpo e a segurança dos movimentos. Como exemplo, podemos citar George, de 76 anos, que caminhava 3 milhas todas as manhãs, sem exceção. Ele se orgulhava sinceramente de sua rotina e estava convencido de que ela o mantinha em excelente forma física. No entanto, com o tempo, tornou-se cada vez mais difícil para ele levantar-se de cadeiras baixas. Suas pernas começavam a tremer ao subir escadas, e, eventualmente, ele caiu ao tentar pegar um livro de uma prateleira baixa. Seu médico explicou-lhe algo que ele nunca havia ouvido antes. A caminhada não ativa nem desenvolve todos os principais grupos musculares das pernas, cruciais para a estabilidade. George tinha, sem dúvida, resistência, mas a força de seus músculos estava diminuindo constantemente. Os músculos que sustentam os quadris, glúteos e joelhos requerem estimulação direcionada. Isso implica realizar exercícios como agachamentos com peso corporal, elevações de perna sentado, exercícios com faixas elásticas e elevações de panturrilha em pé. Não há necessidade de ir à academia ou levantar pesos pesados. Mesmo 2 ou 3 vezes por semana de exercícios de força leves podem trazer enormes benefícios. A chave é a consistência e a escolha correta de movimentos que envolvam tanto os músculos anteriores quanto os posteriores das pernas. Porque esta é a verdade inegável. Quando suas pernas permanecem fortes, você também permanece forte. Você se move com confiança inabalável, levanta-se sem esforço e previne quedas antes mesmo que aconteçam. Quanto mais sólida sua base, mais tempo você mantém sua independência. Caminhar é, sem dúvida, bom para o coração, mas é a força que o mantém de pé. Se o treinamento de força foi ignorado pela crença equivocada de que caminhar era suficiente, é hora de dar às suas pernas a atenção extra que elas merecem. Elas o carregaram por toda a vida e agora precisam de apoio para continuar fortes. O segundo ponto que exige atenção especial são os exercícios de equilíbrio e coordenação. Após os 70 anos, um dos aspectos mais subestimados da saúde é o equilíbrio. Muitos podem erroneamente acreditar que, se caminham diariamente, seu equilíbrio está perfeitamente em ordem, mas isso nem sempre corresponde à realidade. A caminhada geralmente segue um ritmo previsível, um pé colocado à frente do outro, muitas vezes em superfícies planas e, via de regra, em ambientes familiares. No entanto, o equilíbrio na vida real exige algo mais: a capacidade de reagir rapidamente, adaptar-se e manter a posição vertical quando algo não sai como planejado. Se essa capacidade não for treinada intencionalmente, ela pode ser gradualmente perdida, e a pessoa pode nem mesmo perceber esse processo. Consideremos o caso de Ellen, de 80 anos. Ela se orgulhava de sua caminhada diária pelo quarteirão. Movia-se com facilidade, mantinha um bom ritmo e raramente se sentia cansada. Mas um dia,
Quando sua neta acidentalmente deixou cair uma bola na cozinha e ela rolou para seus pés, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Isso não aconteceu porque ela era fraca ou desajeitada. Aconteceu porque seu corpo não estava treinado para se recuperar de mudanças repentinas de posição. Sua coordenação estava piorando, embora ela não percebesse. O treinamento de equilíbrio pode ser surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, extremamente eficaz. Ficar em uma perna só enquanto escova os dentes, caminhar calcanhar-dedo pelo corredor ou realizar exercícios leves, como tai chi ou caminhada controlada no lugar, podem trazer benefícios significativos. Essas práticas fortalecem os pequenos músculos dos tornozelos e quadris, além de reestruturar as conexões neurais no cérebro para que ele reaja mais rapidamente a situações inesperadas. No momento crítico em que uma pessoa tropeça em um tapete, erra um degrau ou vira-se muito rápido, o treinamento de equilíbrio ajuda a manter a posição vertical, prevenindo a queda. O principal é integrar esses exercícios à rotina semanal. Não se deve apenas esperar que o equilíbrio esteja em ordem, é necessário verificá-lo e melhorá-lo ativamente. Quedas são a principal causa de lesões graves em pessoas com mais de 70 anos. E elas nem sempre ocorrem devido à fraqueza geral. Muitas vezes, acontecem por uma perda momentânea de controle. É por isso que apenas caminhar não é suficiente. São necessários movimentos que ensinem o corpo a se adaptar, recuperar e permanecer estável, independentemente das surpresas que a vida apresenta. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você ficou em uma perna só ou girou rapidamente sem se apoiar em nada? Não são brincadeiras de criança, são habilidades vitais. E quanto mais você as treinar agora, maior a probabilidade de evitar uma queda cuja recuperação pode levar meses ou até anos. O terceiro ponto que merece atenção é a proteção das articulações por meio de movimentos de baixo impacto. Com a idade, nossas articulações suportam o impacto implacável de cada passo. São décadas de movimentos, esforços e o inevitável desgaste. E embora a caminhada, sem dúvida, tenha seus benefícios, seu excesso, especialmente em superfícies duras, pode lentamente destruir a cartilagem nos joelhos, quadris e tornozelos. Após os 70 anos, não se trata apenas de se mover mais. Trata-se de se mover de forma mais inteligente. E para muitos idosos, a redução de cargas repetitivas e a transição para movimentos suaves para as articulações é uma das mudanças mais importantes que podem fazer em suas vidas. Lembre-se de Martim, de 73 anos, que caminhava 5 milhas todos os dias em seu bairro. Essa era sua rotina favorita e habitual. Mas, com o tempo, seus joelhos começaram a doer. Ele passou a ouvir mais estalos ao se levantar. Subir escadas tornou-se difícil, e, no final, ele parou de caminhar tão longe, não porque queria, mas porque causava uma dor insuportável. Seu médico lhe disse algo surpreendente: o problema não estava em sua atividade em si, mas na forma como ele a realizava. Longas caminhadas no concreto, com articulações já não tão elásticas, exerciam uma pressão lenta, mas constante, sobre as cartilagens envelhecidas. É por isso que os movimentos de baixo impacto se tornam criticamente importantes após os 70 anos. Exercícios como alongamento suave, natação, hidroginástica ou andar de bicicleta ergométrica reclinada podem manter eficazmente a mobilidade sem desgastar as articulações. Mesmo ações simples, como rotações de quadril, exercícios de mobilidade sentado ou alongamento no chão, podem trazer alívio e flexibilidade sem o esforço exaustivo de uma longa caminhada em superfície dura. O objetivo é continuar se movendo, mas fazê-lo de uma maneira que respeite a estrutura do corpo envelhecido. Isso não significa que se deve parar completamente de caminhar. Significa apenas que a caminhada não deve ser a única forma de atividade física. E, especialmente, não deve ser realizada sem dar às articulações o cuidado necessário. Isso inclui um aquecimento obrigatório antes de qualquer atividade, o uso de calçados com amortecimento e suporte adequado, evitar colinas ou superfícies irregulares se causarem dor e ouvir atentamente os sinais do corpo. Quando o corpo envia sinais de desconforto, não se deve simplesmente atravessar a dor. Muitas pessoas se forçam a continuar caminhando, acreditando erroneamente que estão agindo corretamente, enquanto suas articulações pedem um descanso ou, pelo menos, uma mudança. O segredo da longevidade não está apenas na resistência, mas também no cuidado com os recursos do corpo. Se você deseja que seus joelhos, quadris e tornozelos funcionem até os 80 e 90 anos, é preciso tratá-los como componentes insubstituíveis. Caminhar menos não significa desistir. Significa adaptar-se e evoluir. E suas articulações, sem dúvida, agradecerão por essa abordagem consciente a cada passo.
O quarto ponto que exige atenção especial é a estimulação cerebral por meio de atividades mentais direcionadas. A maioria das pessoas, ao ouvir a palavra saúde, especialmente após os 70 anos, pensa primeiramente em exercícios físicos. No entanto, muitos esquecem que o cérebro também é uma espécie de músculo e precisa da mesma atenção e treinamento diários que o corpo. A caminhada, sem dúvida, contribui para a manutenção da saúde cardiovascular, mas não desafia a mente da mesma forma que a atividade intelectual direcionada. E para idosos que buscam permanecer perspicazes, alertas e mentalmente resilientes, ignorar a estimulação cerebral é um dos maiores e mais imperdoáveis erros que podem cometer. Tomemos, por exemplo, Bárbara, de 79 anos. Ela caminhava todas as manhãs, lia jornais regularmente e realizava suas tarefas domésticas habituais. No entanto, com o tempo, ela começou a notar mudanças preocupantes. Passou a esquecer nomes com mais frequência, perder o fio da conversa e ter dificuldade em lembrar seus planos para o dia. Quando ela compartilhou essas observações com seu médico, ele lhe fez uma pergunta surpreendente. Quando foi a última vez que você aprendeu algo completamente novo? Essa pergunta marcou profundamente, pois, embora seu corpo estivesse em movimento diariamente, seu cérebro, na verdade, funcionava no piloto automático. A verdade é que, para manter a saúde, o cérebro precisa de novidade, esforço mental e desafios constantes. Atividades como aprender um novo jogo de cartas, dominar uma nova receita culinária, escrever uma carta à mão ou até mesmo aprender algumas frases em um idioma estrangeiro são capazes de ativar áreas do cérebro que podem ter permanecido inativas por muitos anos. E aqui, o importante não é a busca pela perfeição na execução dessas tarefas. O principal é envolver-se ativamente no processo. O uso da memória, do raciocínio lógico, da criatividade e da concentração contribui para a formação de reservas cognitivas que podem ajudar a atrasar ou até mesmo prevenir as manifestações do declínio mental. Além disso, um número crescente de pesquisas científicas demonstra que a atividade mental direcionada, realizada regularmente, é capaz de melhorar o humor, aumentar os níveis de energia e reduzir o risco de desenvolver depressão, que muitas vezes é subestimada em idosos. E, ao contrário da caminhada, que com o tempo pode se tornar rotineira e passiva, a atividade mental força o cérebro a se esforçar e se adaptar a novas condições. Portanto, se seus dias são preenchidos pelos mesmos padrões, assistir aos mesmos programas de TV, realizar as mesmas tarefas, ler as mesmas manchetes, é hora de fazer mudanças. Pegue um quebra-cabeça, aprenda um poema, junte-se a um grupo de discussão ou desafie-se a fazer algo que esteja um pouco fora de sua zona de conforto habitual. Porque um cérebro saudável não é formado pela rotina. Ele é formado pela curiosidade, atenção e aplicação de esforço. E quanto mais você dá ao seu cérebro o que ele anseia, mais ele o recompensará com clareza de pensamento, confiança e a capacidade de interagir plenamente com o mundo nos próximos anos. O quinto ponto, de colossal importância, é o suporte ao sistema cardiovascular por meio de um trabalho consciente na postura e na respiração. À primeira vista, postura e respiração podem parecer aspectos simples demais para ter um significado real e substancial. No entanto, após os 70 anos, esses dois hábitos, aparentemente imperceptíveis, desempenham um papel enorme na manutenção da saúde do coração, do cérebro e da vitalidade geral do organismo. Uma pessoa pode fazer caminhadas diárias, e ainda assim, sentir falta de ar, tontura ou lutar contra a falta crônica de energia. E a razão nem sempre reside exclusivamente na condição dos músculos. Frequentemente, está diretamente relacionada à forma como a pessoa respira e como ela mantém seu corpo. A maioria dos idosos nunca foi ensinada técnicas de respiração profunda. Com o tempo, a respiração torácica superficial e a postura curvada tornam-se padrões automáticos, limitando o suprimento de oxigênio ao corpo e aumentando a carga sobre o coração. Lembremos de Leonard, de 78 anos. Ele estava convencido de que sua falta de ar era causada exclusivamente pelo envelhecimento. Ele não estava acima do peso, não fumava, e sua rotina de caminhada permaneceu inalterada por muitos anos. Mas, durante uma sessão de fisioterapia após uma pequena cirurgia, o terapeuta notou algo diferente. Os ombros de Leonard estavam sempre curvados para frente, o peito afundado, e ele respirava com inspirações curtas e rápidas. Ele caminhava há anos com uma postura incorreta. Descobriu-se que, durante essas caminhadas, o nível de oxigênio em seu sangue caía significativamente, forçando o coração a trabalhar mais do que o necessário. Graças a um trabalho simples, mas focado, na respiração e na postura, sua energia retornou em apenas algumas semanas. É por isso que a respiração diafragmática,
a respiração abdominal profunda, possui um poder tão grande. Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, ajudando a pessoa a permanecer calma, focada e bem oxigenada. Também contribui para a redução da pressão arterial e melhora da circulação sanguínea. Combine isso com uma postura correta, ombros para trás, queixo nivelado, costas retas, e você criará as melhores condições para o coração e os pulmões funcionarem eficientemente, especialmente durante os movimentos diários. Não se trata de ter uma aparência específica ou de atender a certos padrões estéticos. Trata-se de criar um espaço interno na caixa torácica para que seus órgãos possam realizar seu trabalho sem serem comprimidos. E aqui está a parte mais importante. Esse trabalho de respiração e postura pode ser realizado em qualquer lugar e a qualquer momento, sentado, em pé, deitado na cama ou até mesmo durante a caminhada. O objetivo não é alcançar a perfeição, mas sim a consistência e a regularidade da prática. Apenas 5 minutos de respiração profunda pela manhã, uma verificação periódica da postura durante o dia e um alongamento suave da parte superior das costas e do peito podem transformar seu bem-estar até a noite. Não são exercícios chamativos ou espetaculares, mas são a base fundamental para manter a energia, a calma interior e a facilidade de funcionamento do sistema cardiovascular. Portanto, da próxima vez que sentir falta de ar ou letargia, mesmo após exercícios, não culpe apenas a idade. Preste atenção em como você se senta, como você se levanta e, acima de tudo, como você respira. Porque, às vezes, a maior diferença em quão bem e por quanto tempo você viverá não depende de quão longe você caminha, mas de quão profundamente você respira parado. Em conclusão, agora que você se familiarizou com essas 5 mudanças importantes, é hora de refletir profundamente sobre o que elas significam pessoalmente para você. A caminhada, sem dúvida, tem seu lugar na vida, mas após os 70 anos, sua saúde não depende apenas do número de passos dados. Ela depende da força de suas pernas, da estabilidade de seu equilíbrio, do cuidado com suas articulações, da atenção que você dedica à sua mente e da capacidade de se oxigenar completamente. Cada uma dessas áreas está intrinsecamente ligada à sua longevidade, o que é ainda mais importante, a qualidade de vida que você terá enquanto estiver aqui. Muitas pessoas continuam a fazer o que sempre fizeram, sem perceber que seus corpos passaram por mudanças significativas. Mas você não é mais a pessoa que era aos 50 ou mesmo aos 60 anos. E isso não deve ser temido. Deve ser respeitado e aceito. Seu corpo se tornou mais sábio, em alguns aspectos mais frágil, e em outros, talvez, até mais forte. Agora ele precisa de um tipo diferente de cuidado. Um cuidado que ouça suas necessidades, que se adapte a novas condições, que diga, não estou apenas tentando me manter ocupado. Estou tentando me manter saudável. Portanto, se você caminhava todos os dias e se perguntava por que seus joelhos doíam, ou sua energia diminuía, ou seu equilíbrio parecia um pouco comprometido, não é sua imaginação. Seu corpo pede mais do que apenas movimentos mecânicos. Ele pede um cuidado intencional e consciente. E a boa notícia é que você pode começar esse cuidado hoje, com um exercício de equilíbrio, uma sessão de respiração profunda, uma decisão de se manter ereto, e amanhã seu corpo se lembrará. Ele sempre faz isso.